Boa noite, pessoal. Me chamo Latifa. Eu e a Lília vamos apresentar sobre o sistema esquelético apendicular. O sistema esquelético ele é composto por ossos e cartilagens, além dos ligamentos e tendões, formando perfeitamente a estrutura do nosso esqueleto. O esqueleto de um adulto ele é dividido em duas partes, o esqueleto apendicular e o esqueleto axial, como podemos ver na imagem. Então, o esqueleto apendicular possui basicamente 126 ossos e o axial 80 ossos, totalizando em 206 ossos em nosso corpo. O esqueleto há uma base com a função de sustentar o peso e dar forma ao corpo humano, em conjunto com os sistemas muscular e articular, que serve para permitir o movimento que a gente faz durante o dia a dia ou até mesmo dormindo. Não importa que seja o movimento, sempre consiste em uma série complexa de eventos. Logo, os músculos ficam apoiados nos ossos através dos tendões, e as articulações fazem a junção dos ossos, e sem ele não há esse movimento. O sistema esquelético também serve para sustentar alguns tecidos, a proteção de alguns órgãos, produzindo células do tecido sanguíneo e para o armazenamento de substâncias. Características gerais dos ossos. Os ossos é um tecido dinâmico, vascularizado e inervado. Os ossos é uma estrutura viva, muito resistente e dinâmica, que regula a mobilização e é formado por uma face mineral. E como os próprios nomes já diz, vascularizado é a presença de vasos sanguíneos e inervado a presença de nervos. Capacidade de regeneração. Os ossos apresentam uma grande capacidade de cicatrização e de se reestruturar após sofrer uma fratura. Há uma grande capacidade também de adaptação e são uma estrutura rígidas e leves, por serem formados por diversas camadas. E nos slides tem mais algumas informações. Agora falando um pouco do esqueleto apendicular, ele é dividido entre os membros superiores e inferiores. A cintura escapular e a cintura pélvica promovem a união dos membros ao esqueleto axial. No membro superior, temos uma determinada quantidade de ossos, que são 32 ossos, e no membro inferior são 31 ossos. Agora falando dos ossos dos membros superiores. Na primeira parte, os ossos da cintura escapular, a clavícula e a escápula. Na segunda parte, os ossos do braço, o húmero. Na terceira parte, os ossos do antebraço, o rádio e ulna. Na quarta parte, são os ossos da mão e punho, contendo 8 carpos, 5 metacarpos e as 14 falanges, que são as falanges distais, médias e proximais. Nos membros inferiores, nós temos os ossos do quadril, que representa a fusão de 3 ossos, que são o ilho, o isquio e o pubis. Abaixo nós temos o fêmur, que é o osso mais longo do corpo, presente entre a extremidade do quadril até o joelho. Logo depois vem a patela, que é um osso triangular e chato, responsável pela proteção da articulação do joelho. Seguimos pela tíbia, que é um osso longo, localizado entre os pés e joelhos, e é responsável pela sustentação do peso do corpo. E é o segundo maior osso do corpo. Aí bem próximo nós vemos a fíbula, que é um osso longo que faz parte da articulação do joelho,
e não possui função relacionada à sustentação do corpo. Os ossos do pé, eles são divididos em tarsos, metatarsos e falanges, e somam 26 ossos. O tornozelo é a articulação entre o pé e a perna, sendo formado pela tíbia, fíbula e por um osso do pé chamado talos. Existe ainda a cintura pélvica, que é formada pelo osso ilíaco. A cintura pélvica ela é responsável pela ligação entre os membros inferiores e ao tronco, que corresponde a uma porção do esqueleto axial. Vou falar agora sobre a estrutura óssea. Ela é constituída de diversos tipos de tecido. Tem tecido denso, ósseo, adiposo, cartilaginoso e sanguíneo, e além do tecido nervoso. Os ossos longos, eles são formados por diversas camadas. Uma delas é o periósteo, que é a mais externa, sendo uma membrana fina e fibrosa, que envolve o osso, exceto nas regiões de articulação, que é as epífises. É no periósteo que se inserem os músculos e tendões. A camada de osso compacto é composto de cálcio, fósforo e fibras de colágeno, que lhe dão resistência. É a parte mais rígida do osso. É formada por diversos canais que circulam nervos e vasos. Entre estes canais estão espaços onde se encontram os osteócitos. O tecido ósseo esponjoso é uma camada menos densa. Em alguns ossos, apenas essa estrutura está presente e pode conter medula óssea. No canal medular é a cavidade onde se encontra a medula óssea, geralmente presente nos ossos longos. A medula vermelha, que é o tecido sanguíneo, produz células sanguíneas, mas em alguns ossos deixa de existir, e há somente medula amarela, tecido adiposo que armazena gordura. Os ossos do corpo humano, eles são classificados conforme a sua forma, e nós temos 5 principais tipos, que são os ossos longos, curtos, planos, irregulares e sesamoides. Os ossos longos, eles são cujo comprimento, apesar de ser variável, é maior que a largura e a espessura. Além disso, são resistentes pela sua estrutura ligeiramente curvada para obter o estresse gerado pelo peso corporal. Esses ossos são constituídos de uma diáfise, um corpo formado por tecido ósseo compacto, e epífases, que são as extremidades em tecido ósseo esponjoso, como nós vimos no slide anterior. Exemplos de ossos longos são fêmur, húmero, rádio, una, fíbula e falanges. Ossos curtos, eles são formados por tecido esponjoso, cuja superfície possui um fino revestimento de tecido compacto. O formato desses ossos é parecido com um cubo, já que o comprimento, a altura e a largura são praticamente iguais. Exemplo, temos os ossos do punho, que é o carpo, e ossos do tornozelo, tarso. Os ossos irregulares, eles são ossos de estrutura complexa e com composição variável de tecido ósseo esponjoso e tecido ósseo compacto. Exemplos, nós temos as vértebras, só que não fazem parte do nosso esqueleto apendicular, e o calcâneo. Ossos sesamoides são os ossos cujo diâmetro podem variar de milímetros a centímetros quando se desenvolvem em determinados tendões do corpo, conferindo proteção às regiões que suportam atritos, tensão e estresse físico.
uma pessoa ela pode apresentar um número diferente de ossos sesamoides. Entretanto, normalmente todos possuem patelas, os maiores ossos sesamoides. De exemplo, nós temos as patelas localizadas no tendão do músculo quadríceps femoral. A importância e aplicação desse conhecimento pela enfermagem. É muito importante a enfermagem saber os nomes dos ossos, as suas classificações, onde eles ficam localizados, para vários procedimentos de enfermagem, para realizar anotação e evolução de enfermagem e para realização de exame físico. Tem um procedimento de enfermagem que geralmente é realizado em atendimento pré-hospitalar, que é a punção intraóssea. Geralmente é realizado em emergências e o osso mais utilizado é a tíbia para realizar esse procedimento. Muito importante também os enfermeiros saberem onde se encontram as proveniências ósseas para realizar a proteção em pacientes acamados, que é onde mais abre lesão por pressão nesses pacientes. Aqui a nossa bibliografia, onde a gente realizou nossa pesquisa